Olá, querido amigo telespectador da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, iniciando mais um programa, abrindo a Bíblia na TV. Agradecido a você e a Deus pela sua colaboração, pelo nosso estudo em conjunto. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as viagens de Paulo, fenômenos mediúnicos que envolveram toda a sua missão pela Anatólia, Ásia Menor, Grécia, Macedônia, que hoje representa a atual Turquia e a Grécia. No programa anterior nós falamos de Paulo em Filipos, nos acontecimentos na prisão. A prisão houve aquele terremoto, Paulo batiza toda a família do carcereiro que queria se suicidar, mas ele tinha sido preso, encarcerado, apanhou e como ele e Silas eram cidadãos romanos, quando os magistrados, ou seja, os juristas da cidade, souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram apavorados, porque eles tinham cometido, segundo os costumes de Roma, um ato juridicamente incorreto. Espancaram e prenderam 2 cidadãos romanos sem julgamento. Observem vocês como Jesus sabe fazer as coisas, porque ele escolheu exatamente Paulo, Timóteo, seus companheiros eram todos cidadãos romanos. Paulo era um cidadão romano de nascença, nascido na cidade de Tarso, porém filhos de cidadãos romanos que conquistaram a cidadania lá na cidade de Tarso. E Paulo era livre para ir e vir, porque todo aquele território da Ásia Menor era, naquela época, domínio de Roma. Então, para ele estava em casa. Só que ele não abusava desse direito. Mas quando era necessário, ele utilizava. Aqui ele não utilizou em Filipos, mas pagou caro por isso, porque foi tratado como um não romano e foi espancado, ele e Silas, e preso. Só que em todo canto tem sua política, os juristas quiseram se livrar dele. Os magistrados pediram, ordenaram que o Paulo e Silas fossem soltos e imediatamente deixassem a cidade. Paulo, que não era uma pessoa medrosa e era conhecedor também das leis, ele disse: não, senhor, eles me prenderam, eles me espancaram, eles me aprisionaram sem julgamento e agora querem mandar embora como se eu fosse bandido? Não, senhor. Eu só saio daqui escoltado como cidadão romano por eles, para que o povo veja que eu não sou um bandido qualquer, que eu tenho cidadania romana e quero sair todo mundo vendo de cabeça erguida, eu não vou fugir como se eu fosse um contraventor. E assim foi, exigiu o seu direito. E Paulo saiu de lá, depois das exigências cumpridas. Então ele partiu com Silas e foi para a cidade de Tessalônica. Essa cidade Paulo era, como eu já falei no programa anterior, quando ele chegava numa cidade, ele procurava sempre a sinagoga. É muito natural. Qualquer protestante, qualquer pastor chegando numa cidade do mundo, ele vai procurar a igreja protestante. E se for da sua facção, for um presbiteriano, melhor ainda, se ele for da presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, não importa. Mas ele procura sempre uma igreja protestante para que ele se encontre com seus irmãos. E aí Paulo procurou a sinagoga em Tessalônica. E é onde ele pregou por 3 sábados, segundo Lucas, 3 sábados seguidos, falando que a morte, que a ressurreição de Jesus estavam baseadas nas Escrituras. Era um projeto, como a gente sabe, já previsto pelos profetas, que viria um Messias, que morreria e que venceria, seria ressuscitado, como Jesus falou que aconteceria com ele.
Durante esses 3 sábados que Paulo pregou, foi um sucesso. A sinagoga se encheu de pessoas, porque Paulo tinha uma oratória muito bonita, muito bela, e aí outros judeus se aborreceram com o sucesso de Paulo e causaram, segundo Lucas, um grande tumulto na cidade e foram até a casa de Jasão. Quem era Jasão? Jasão era o homem que hospedava Paulo e seus companheiros. Chegando lá, eles não encontraram Paulo. Foram à casa de Jasão e, como eles não encontraram Paulo, mais uma vez eles abusaram, arrastaram Jasão e outros cristãos, conduzindo aos juristas da cidade, acusando de transgredirem a lei romana, pois falava que Jesus era rei. E como rei, um rival do imperador. Vejam que é política. Quer dizer, esses judeus se aborreceram com o sucesso de Paulo, não deram a mínima para a mensagem dele de que Jesus era o Messias, como Lucas fala, que eles pregavam, que a morte e a ressurreição de Jesus estavam baseados na Torá, que era o que eles conheciam. E o que acontece? Outros judeus causaram esse tumulto, prenderam Jasão, arrastaram para a presença dos juristas e disseram que eles estavam transgredindo a lei romana, pregando que Jesus era rei, se opondo, logicamente, ao imperador romano. E isso, segundo Lucas, criou realmente em Tessalônica. Os magistrados acreditaram na denúncia dos judeus e exigiram de Jasão e seu grupo pagamento de uma fiança e antes de soltarem e obrigaram Jasão a dissuadir Paulo de pregar na cidade. Eles foram presos, apanharam e ainda pagaram uma fiança e foram obrigados a convencer Paulo a sair de Tessalônica. Então veja que em Tessalônica Paulo não foi muito bem recebido. E saiu inclusive fugido à noite. Os cristãos de Tessalônica, enviaram Paulo e Silas a Bereia durante a noite. Saíram praticamente fugindo. Isso, meu caro telespectador, gerou em Paulo, depois que ele sai daí, a necessidade de escrever a esse pessoal que ficou lá em Tessalônica, e aí ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, que há uma dúvida entre os teólogos se essa foi a primeira carta, dizem que é a carta mais antiga, e outros já defendem que Paulo escreveu a sua carta mais antiga, teria sido aos Gálatas, porque foi a região que ele visitou primeiro, depois da sua primeira viagem, que ele teria escrito por volta do ano 48, a sua carta aos Gálatas, porque ele terminou a primeira viagem da sua, foi praticamente pela Galácia. Mas isso aí não há suporte. Hoje a maioria já chega à conclusão que a primeira carta de Paulo foi realmente aos Tessalonicenses. Mas nós voltaremos ainda a esse assunto. Não saia daí, porque nós, no minuto, estaremos de volta. Até já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.